envolvidos, né, e se a responsabilidade criminal vai viabilizar, inclusive, o exercício da ação penal por parte do órgão de acusação. Então, é importante que você demonstre esses elementos na sua peça cautelar. É uma peça mais trabalhosa, um pouco diferente das outras, mas você vai depois poder conferir com o nosso modelo. Eu quero que você tente estruturar, mas principalmente se preocupe com os dispositivos legais aplicáveis ao caso, ok? Finalmente, preciso também que você se lembre que neste caso concreto é possível, ou seria possível também, dentro de uma possibilidade de um flagrante esperado, na modalidade flagrante retardado diferido, porque o flagrante retardado diferido é uma modalidade de flagrante esperado. Então, seria interessante que houvesse, por parte dos policiais responsáveis pela investigação, um acompanhamento daqueles caminhões pelas rotas tradicionais, aquelas rotas que foram passadas pelo informante de dentro da empresa para aqueles meliantes que fora, obviamente, teriam por objetivo praticar os roubos, né? Que você, então, acompanhasse esses caminhões para efetivamente viabilizar aí a prisão em flagrante dos envolvidos. Mas, veja só, talvez até aguardando que esses caminhões, após roubo, após a prática do roubo, fossem levados, a mercadoria fosse levada para um local de destino, que poderia ser um daqueles dois endereços ou outros endereços diversos, distintos daqueles dois, certo? Então é algo interessante, acho que você deve pensar nessa busca e apreensão, pode inclusive incluir dentro da busca e apreensão que também serão tomadas outras medidas, como por exemplo o acompanhamento dos caminhões pelas rotas em que seguir, certo? Com a finalidade de prisão em flagrante dos indivíduos, mas sem prejuízo da busca e apreensão ocorrendo concomitantemente com aquela operação policial ou aquela ação controlada, ok? Na verdade, é um flagrante retardado diferido, mas neste caso não seria propriamente uma ação controlada estrito sensu, já que dispensaria a ideia de autorização judicial. Ana, quando é que eu preciso da autorização judicial na hipótese da 984? Bom, primeiro, quando você está tratando de uma hipótese de organização criminosa, depende da infiltração policial. Essa é a primeira hipótese. E depois existe uma segunda discussão, e é uma discussão que tem que ser travada por nós vamos fazer isso no momento posterior, não é o objeto da aula de hoje, na Lei 11.343 de 2006, no artigo 53, inciso 2, ok? Então, vamos passar agora para a questão seguinte. No momento, gente, eu não quero entrar em detalhes dessa medida cautelar de busca e apreensão, porque nós vamos elaborar a peça e depois que a peça estiver por você elaborada, aí então quero que você me mande as dúvidas. Ana, como é que eu faço isso? Ana, como é que eu faço aquilo? Ana, o dispositivo é esse? Eu quero que você me mande, certo? E aí então nós vamos mostrar a você, olha, é assim, como fazer, certo? Como estruturar, ou o que é importante numa busca e apreensão. Cuidado, algumas pessoas enviaram uma mensagem indagando acerca da possibilidade da autoridade policial realizar a busca e apreensão independentemente de ordem judicial, já que o Código de Processo Penal estabelece desta forma. Olha, o Código de Processo Penal estabelece desta forma em 1941. A Constituição de 1988 estabelece que caso de asilo inviolável e somente é possível o ingresso no domicílio, independentemente de ordem judicial, em caso de flagrante, prestar socorro, isso não é, ou com o consentimento do morador. Então, eu sinto muito, delegado de polícia não pode realizar busca domiciliar sem que haja mandado judicial. E quando há mandado judicial, é óbvio que se estabelece que somente durante o dia, certo? E dentro ou em conformidade com os dispositivos de busca e apreensão no Código. Agora, os dispositivos relacionados à busca e apreensão são em muito ultrapassados. E uma das questões que nós vamos precisar discutir, e esse vai ser o objeto da nossa próxima aula, é a questão da possibilidade de apreensão de cartas, ok? Eu vou, inclusive, hoje soltar algumas questões para fins dessa discussão futura, tá? Voltando, então agora essa é a grande questão de hoje. Eu quero que você observe essa questão e é com base nela que nós vamos começar a trabalhar a discussão da interceptação telefônica daqui para frente, tá? Então, questão de número 4, vejam, diz a questão 4. Em interceptação telefônica regularmente autorizada
no inquérito policial 42/2007, que tramitou perante a XDP para apurar crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Foram constatadas conversas telefônicas travadas entre os números celulares 71 11222 e 71 3333 4444, identificados pela companhia telefônica como sendo de propriedade de Fabiano Junqueira, é o alvo da interceptação, ok? E Lailson Queiroz, mostra lá, sabe? Com domicílio, respectivamente, nos endereços Rua Araripigós, número 230, Salvador, Bahia, e Avenida Village, 287, Salvador, Bahia. Segundo o teor das conversas gravadas, Fabiano e Lailson estariam de alguma forma envolvidos em um roubo ocorrido em uma grande joalheria no shopping Salvador meses antes. As conversas apontaram, inclusive, para a ilicitude da origem do imóvel em que se encontra domiciliado Lailson, bem como dos veículos utilizados pelos interlocutores. Com base nas informações até então obtidas, quais seriam as providências cabíveis? Elabore a peça processual que entender adequada. Bom, então veja só, é evidente que neste caso a questão também não versa necessariamente sobre uma interceptação telefônica. Ela parte de uma interceptação telefônica. Da mesma forma que ocorreu na questão anterior em relação a Cacau. Nos dois casos, o que nós temos é uma interceptação telefônica que nos traz uma informação. No entanto, existe uma diferença entre as duas hipóteses. Na hipótese anterior, da Cacau, a interceptação telefônica, ela na verdade alcança uma informação pertinente à própria investigação. E dali surge a possibilidade de uma medida cautelar de busca e apreensão dentro daquela própria investigação, ok? Então essa é uma discussão, é uma primeira hipótese, certo? Então, existe, no caso da questão de número 3, na questão da Cacau, uma interceptação telefônica no telefone da empresa e se apura o envolvimento de um funcionário, ok? E através das conversas se descobre qual seria o destino ou o local em que seriam armazenadas aquelas mercadorias subtraídas. Muito bem. Então, você tem a possibilidade de uma medida cautelar de busca, mas que tem relação com a própria investigação. É diferente do que acontece nessa questão. Nessa questão, nós estamos na frente ou diante de uma hipótese, uma das grandes possibilidades da nossa questão de prova. Vamos imaginar que a nossa prova CESP queira realmente cobrar do candidato não apenas a elaboração de uma peça, mas o conhecimento em torno daquilo que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos acerca da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, das questões envolvendo a interceptação telefônica, ok? Das questões envolvendo busca e apreensão, etc. Isso é bem provável, ok? Isso não vai ser apenas cobrado nas nossas provas, nas nossas questões objetivas. Isso também pode ser, de alguma forma, inserido na nossa peça cautelar. E não pode passar desapercebido. É preciso que a gente esteja atento a esse tipo de coisa, ok? Então, para a gente entender exatamente do que eu estou trabalhando, do que eu estou falando, vamos tentar colocar aqui o que efetivamente nos interessa. Quando a gente pensa na inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, nós necessariamente pensamos de imediato naquela teoria da prova ilícita por derivação. Na verdade, quando se pensa na inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, nós temos que pensar em três teorias, que são as três principais discussões dentro do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, dentro da nossa jurisprudência e dentro do conteúdo doutrinário que nós temos no Brasil, no ordenamento, no processo penal brasileiro. Então, na verdade, são teorias relacionadas à
inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Primeira teoria, a teoria da prova ilícita por derivação. Que na verdade é a aplicação da teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada, ok? Segunda teoria, a teoria da proporcionalidade. E a terceira teoria, a teoria das excludentes ou da prova ilícita pro réu. Oh, Deus, tá difícil. Lógico que você vem se preparando para a sua prova objetiva. Essas teorias devem ser do seu conhecimento, mas a gente precisa apenas alertar você, ou para que você se lembre de que efetivamente existe um posicionamento da jurisprudência, ok? Então vejam, a primeira coisa é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal nunca adotou a teoria da proporcionalidade, que foi apresentada ao Supremo pelo professor José Carlos Barbosa Moreira, logo após a Constituição de 88. Né? E existe um artigo do professor José Carlos Barbosa Moreira, chamado A Proporcionalidade e as Provas Ilicitamente Obtidas. É um artigo muito envolvente, a gente tem uma tendência, principalmente quem tem uma inclinação para delegado, para o Ministério Público, né? Ele, na verdade, vai ter aí um apelo, obviamente, para a nossa tendência de persecução criminal e tal. Mas a posição do professor Barbosa Moreira, que viabilizava ou entendia pela admissibilidade das provas que surgissem em função da prova ilícita, dependendo de uma análise do bem jurídico violado ou de qual bem jurídico violado seria proporcionalmente mais relevante, o estado tutelar e tal. Na verdade, a ideia de que o crime mais grave deveria prevalecer e que, em função de o crime ser mais grave, ou do crime ser mais grave, a prova ilícita deveria ser admitida. Enfim, essa teoria, a teoria da proporcionalidade, ela nunca foi adotada, nunca foi admitida pelo Supremo. Embora o Supremo adote a proporcionalidade ponderação de interesses, que é a proporcionalidade constitucional. É diferente do que aqui está. Vejam, a teoria da proporcionalidade, que foi uma teoria que o José Carlos Barbosa Moreira tentou trazer do direito alemão, ela não foi adotada porque o Supremo optou por adotar, por encampar, aquilo que lhe foi apresentado pela professora Ada Pellegrini, que foi a ideia da prova ilícita por derivação, ok? Que é a ideia de frutos da árvore envenenada, o Fruits of Poisonous Tree, ok? Então, na verdade, nós sabemos que hoje, inclusive, a teoria dos frutos da árvore envenenada ou da prova ilícita por derivação não é apenas uma teoria. Ela hoje é letra da lei. O artigo 157 do Código de Processo Penal foi alterado no ano de 2008. E hoje, o artigo 157, parágrafo 1º, deixa muito clara a adoção da inadmissibilidade da prova ilícita e das provas derivadas das ilícitas. Então, a teoria adotada é a da inadmissibilidade da prova ilícita e da prova derivada da ilícita. Então, a prova ilícita por derivação é a teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal, é adotada hoje pelo ordenamento jurídico através do artigo 157, parágrafo 1º do CPP, ok? Inclusive, não há margem para dúvida em relação a isso, no momento em que, recentemente, uma decisão da ministra Carmen Lúcia, ela voto da ministra Carmen Lúcia, relatora da ministra Carmen Lúcia, encampada, os demais ministros concordaram com ela, agora em dezembro de 2012, confirma a ideia de inadmissibilidade da prova ilícita e da prova ilícita por derivação, num acórdão que eu preciso que você tenha em mente para a sua prova. Repare, o Supremo esteve em recesso durante todo esse período, agora que vai retomar os trabalhos, mas aquela é uma das últimas decisões relacionadas à prova ilícita que tem grande probabilidade de aparecer na sua prova, ok?
Então, a gente vai precisar dela, não demora muito, tá? Então, veja só, essa é a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não está descartada a adoção da teoria das excludentes, que é, na verdade, a admissibilidade da prova ilícita pró-réu. Então, em geral, quando uma prova é obtida por meio ilícito, mas esta prova traz informações que sejam favoráveis ao réu, em grande maioria dos casos existe uma excludente de ilicitude, mas não necessariamente. Então, ainda que não haja uma excludente de ilicitude, a liberdade do réu prevalece, o sistema é favorável ao réu, é favor-rei. E por conta disso, vejam, o que nós temos é que a prova ilícita a favor do réu deve ser admitida. Vejam, a Constituição, ela traz como garantia individual fundamental a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Isso significa dizer que o réu tem a garantia de que o Estado não vai se utilizar contra ele de provas obtidas por meios ilícitos. Agora, não o contrário. Ele não pode ser prejudicado por uma garantia que possui. Então, se aquela prova, ainda que obtida por meio ilícito, for uma prova favorável ao réu, eu vou utilizar a prova, ok? Agora, esta prova favorável ao réu, ela não deixa de ser uma prova ilícita, ela não se torna lícita por ser favorável ao réu. Ela continua sendo uma prova obtida por meio ilícito, embora possa ser utilizada em favor deste réu. Agora, pode ser utilizada em favor deste, mas não pode ser utilizada contra o terceiro, entendeu? Então, é uma outra questão importante quando a gente pensa na inadmissibilidade das provas ilícitas. Mas isso é tranquilo, a inadmissibilidade da prova ilícita é algo que eu tenho certeza, você tem estudado para a sua prova de primeira fase e você vai tirar de letra. Minha preocupação não está nas teorias adotadas em relação às provas ilícitas, pelo menos não para a hipótese de uma peça cautelar. Porque eu preciso embasar você para a elaboração da peça, ok? Então eu preciso que você saiba realmente indicar na peça cautelar aquilo que é importante para formular o pedido final, ok? Então, o que se faz necessário para uma boa peça cautelar, ok? O que nós temos efetivamente que indicar numa eventual questão sobre prova ilícita. Então, eu preciso que você esteja atento para não incorrer em erros que seriam erros básicos na hora da estrutura ou na hora da fundamentação do seu pedido, ok? Então, veja só, essas são as teorias. Só que prova ilícita, há muitos anos, deixou de ser uma questão de teoria. A prova ilícita hoje, já há muitos anos, ela é, na verdade, uma discussão relacionada à análise de casos concretos. E é isso que nos preocupa, ok? Então, o que nos interessa é a análise de casos concretos. Quais são os possíveis casos concretos que vêm sendo, ao longo de todos esses anos, discutidos pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Na verdade, pelo Supremo, pelo STJ, e que podem, na hora de uma prova, surgir e, eventualmente, se tornar um problema na elaboração da questão, ok? Então, vejam só, a primeira discussão relacionada a caso concreto que nos interessa, certo? É a hipótese da prova absolutamente independente ou ainda a hipótese de fatos incomunicáveis ou ainda a inevitabilidade do encontro. Então, vejam,
Num primeiro momento, as pessoas acham que são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Existe a hipótese prova absolutamente independente, que é uma coisa. Existe a hipótese fatos incomunicáveis, que se caracteriza como uma outra coisa. E existe a hipótese de inevitabilidade do encontro, que é uma terceira situação, ok? Hipótese número 2, as discussões relacionadas à conexão, ou ainda a hipótese de caso ou encontro fortuito de provas. Essa é a segunda, certo? Na verdade, mais duas discussões. O que fazer diante de uma hipótese de conexão, o que fazer diante de uma hipótese de encontro fortuito, ok? E é em relação a isso que a questão que a gente acabou de ler se relaciona, ok? Exatamente com isso aqui, tá? Bom, depois a discussão relacionada à proporcionalidade constitucional, que é a ponderação de interesses. Depois, uma terceira hipótese, que é a questão do direito individual coletivo. Até que ponto nós podemos utilizar como argumento para, por exemplo, uma busca e apreensão, uma discussão sobre o direito individual coletivo. O que é o direito individual coletivo? Como é que você deve apresentar a sua sustentação numa peça cautelar? De que se faria necessário, por exemplo, uma busca e apreensão numa favela. Entendeu? Um conjunto de casas numa favela. Certo? Então, como seria isso? Então, é o direito individual coletivo. Ok? E, finalmente, a última hipótese, que é a teoria da boa-fé. Então, vamos de cara mostrar a você o que me interessa, certo? Primeira coisa, o Brasil não admite ou não adota a teoria da boa-fé. O que significa, Ana, a teoria da boa-fé? Vamos imaginar que um determinado indivíduo pratique um furto. Esse indivíduo pratica um furto dentro de uma determinada residência e, ao sair da casa em que praticou aquele furto, durante um período noturno, exemplo, certo? Ele é capturado pela polícia em flagrante pela prática deste crime de furto e com ele é apreendida a res furtiva. Bom, o problema é que, dentre os objetos com ele apreendidos, que caracterizam a res furtiva do furto, está uma arma que, no exame de balística, se verifica a arma utilizada por um determinado indivíduo que está sendo procurado pela prática de um homicídio. Veja só, a polícia acabou encontrando a arma de boa fé. A polícia encontrou a arma sem que houvesse a intenção de procurar o ilícito, de praticar um ilícito, sem que houvesse a intenção de produzir uma prova obtida por meio ilícito. Ok? Então, a polícia nada fez de errado. A polícia efetuou uma prisão em flagrante, a prisão em flagrante é válida, a arma é res furtiva em relação ao furto e, portanto, ela é prova a ser utilizada contra C pela prática daquele furto, certo? Mas, será que ela poderá ser utilizada em relação a A pela prática do suposto homicídio? Entenderam? Isso foi uma questão de prova da Procuradoria da República, belíssima, certo? Que geralmente eu uso para explicar isso. E vejam, a polícia, gente, não tinha intenção. Mas vejam, o que é uma prova ilícita por derivação? É uma prova, a princípio, lícita, mas que somente foi encontrada, somente foi obtida em razão de uma prova anterior, ilícita, que lhe deu necessária origem. Então vejam, a polícia possuía um mandado, a polícia ela teria encontrado esta arma se C não houvesse ingressado no domicílio de A e de lá tirado a arma, entenderam?
Na verdade, é algo absolutamente difícil da gente aceitar, mas a prova não pode ser utilizada contra A, porque seria uma prova ilícita por derivação em relação a A. Ela pode ser utilizada contra C, mas não pode ser utilizada contra A. O Brasil não adota a teoria da boa-fé. Não interessa se havia intenção de produzir o ilícito, se não havia intenção de produzir o ilícito, se foi a polícia ou o particular que produziu o ilícito, ok? No momento em que houve uma violação de domicílio, porque não foi nem o furto, o problema é que aquele furto foi praticado, vejam, através de uma violação de domicílio, a arma estava resguardada pela inviolabilidade do domicílio e somente sairia de dentro daquele domicílio se houvesse um mandado de busca e apreensão. Não havia o mandado, certo? C retira a arma da casa de A, C pratica o furto, certo? E ali naquele momento ocorre o ilícito, que faz com que a arma seja em relação ao autor do homicídio, dono daquela casa, que estava resguardado pela inviolabilidade do domicílio, certo? Uma prova ilícita por derivação, ok? Ana, não entendi. Depois nós explicamos. Neste momento o que me interessa é teoria da boa-fé, ok? Eu não vou utilizar a teoria da boa-fé. Portanto, não interessa se a polícia queria ou não queria, se sabia do ilícito, se não sabia do ilícito, se foi o particular, se foi a polícia. Vejam, se a prova foi obtida por meio ilícito, ela não pode ser utilizada, ainda que a polícia não agisse de má fé. Ficou claro? É isso que nos interessa neste momento, certo? Bom, hipótese número 2. O que é prova absolutamente independente? O que é fato incomunicável? O que é inevitabilidade do encontro? Então vejam, vamos dar um exemplo. E a prova absolutamente independente e os fatos incomunicáveis foram consagrados pela reforma de 2008. O artigo 157, parágrafo 1º, diz: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as últimas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, ok? Então vamos imaginar a seguinte hipótese fática. Imaginem, e eu sempre uso essa questão, ela facilita. Imaginem que você tenha uma interceptação telefônica e através desta interceptação telefônica se conheceu, através de uma gravação, obviamente se obteve uma gravação com um determinado conteúdo que nos trouxe a informação de que numa determinada estrada, numa BR, um caminhão passaria portando, ou seja, na posse haveria um caminhão com cocaína. Muito bem. Com base nessa informação, a polícia vai para o local e coloca uma blitz. Bom, a blitz para os caminhões todos e ocorre a apreensão daquele pó branco. Ok? O pó branco é submetido a exame prévio, o laudo de constatação ou o laudo prévio atesta que a substância é cloridrato de cocaína. Ok? Vamos ouvir os depoimentos dos policiais condutores, vai haver a lavratura do auto de prisão em flagrante, etc. Repare que daqui para frente, vejam, tudo que vai ocorrer se caracteriza como uma prova ilícita por derivação. Vejam, a nossa gravação é a prova número 1, que é a prova obtida por meio ilícito. É a prova ilícita, ok? Em razão do meio ilícito, interceptação não autorizada judicialmente. Muito bem. A apreensão do pó branco, na verdade, o auto de apreensão do pó branco, é a nossa prova de número 2. O laudo prévio é a prova de número 3, e assim vai. Vejam, todas essas provas somente surgiram em função da prova obtida por meio ilícito, e por isso são consideradas ilícitas por derivação.
Então, o que é o ilícito por derivação? É o lícito, mas que é contaminado por um ilícito anterior que lhe deu necessária origem. Mas o que seria fonte absolutamente independente? No próximo bloco a gente vê.